há toda essa discussão a respeito dos vazamentos. Carlos Viana, no primeiro momento, elogiou que houve vazamentos, dali a pouco, no próprio Roda Viva, essa segunda-feira, reclamou dos vazamentos. O quão essa discussão no mundo político tem surtido efeito em relação ao Daniel Vocaro, esses vazamentos todos? Olha, Rafa, houve enquadramento ali da advocacia do Senado, a própria CPMI, porque há um perigo jurídico quando você vaza tantas informações que eram para ser sigilosas de forma tão rápida. É importante a gente lembrar que assim que chegou na CPMI, alguns processos que envolviam o Vocaro, rapidamente, em poucas horas, nem havia sido feita a leitura pelos próprios parlamentares, já estava sendo vazado documentação. E aí isso gerou um ruído enorme. Houve vazamento, inclusive, de conversas privadas, o que foi muito questionado, porque esse material bruto foi enviado pela Polícia Federal, que não fez ali a curadoria do que era privado, do que podia ser de interesse, porque há algumas conversas privadas entre Marta e Vocaro que mostram encontros com políticos. Esse próprio, que hoje a coluna do Paulo Capelli traz ali o encontro com uma personalidade conhecida, uma artista conhecida, que é a Anitta, mas existiam muitas conversas que eram de cunho especificamente muito privado entre os dois, e isso tudo foi vazado. E aí houve um enquadramento. O próprio ministro André Mendonça tomou a decisão de fazer essa retirada de tudo que envolvia Vocaro da sala-cofre, mandou fechar a sala-cofre da CPMI, e esse material agora está sendo separado. E por que tudo isso foi feito, Rafa? Porque entra numa questão de invasão de privacidade. E aí o processo pode ser contaminado por isso, porque tem pessoas ali que conversavam com o Vocaro e que talvez não tenham nada a ver com o escândalo, mas que as conversas foram captadas, vamos dizer assim, pela Polícia Federal quando fez a perícia, porque a perícia da Polícia Federal não capta só o que é investigativo, capta o celular inteiro. Então, no celular inteiro, você tem conversas com N pessoas, e nem todas as conversas são de interesse na investigação, mas a partir do momento que não se faz uma curadoria, que se envia esse material na íntegra para uma CPMI e isso vaza, é muito perigoso que comecem a ter processos contra o Estado, de pessoas que não estavam envolvidas e que tiveram sua privacidade invadida, ou por conversas privadas, ou até mesmo por fotos. A gente sabe que houveram fotos que eram privadas e que acabaram com ameaça de vazar, e isso preocupou muito a CPMI. E principalmente a cúpula, porque aí quem é cobrado nesses casos é o presidente, que é Carlos Viana. Por isso que o discurso de Viana muda, porque houve ali uma intervenção também da advocacia do Senado, que inclusive agora vai recomendar que ao voltar esses dados do Vocaro, eles fiquem na Secretaria-Geral do Senado e não mais numa sala secreta, ou que tenha esse acesso não ilimitado, porque havia de fato uma restrição, mas um acesso tão amplo como houve até aqui. Bus, é importante a gente falar do Carlos Viana, quase derrubei a caneta, mas consegui pegar no ar. A gente fala do Carlos Viana porque, como trouxe a Camila Xavier, né, nessa última entrada dela, o Carlos Viana está cobrando do STF para saber quem usou esse celular e que celular é esse que fez essa ligação para Daniel Vocaro. É óbvio que a informação ela é importante diante da investigação, não só apenas da CPMI e do INSS, que, como você falou, tem entrado muito no caso Master, mas para a própria investigação em si. Mas um detalhe que chama a atenção é que o Carlos Viana, nas últimas semanas, tem tido embates muito fortes com o Supremo Tribunal Federal, exatamente por conta desses habeas corpus que são impetrados pelas defesas, e eles conseguem esses habeas corpus, fazendo com que os possíveis depoentes não precisem falar nada. Isso tem, como você trouxe, cancelado várias reuniões. Claro que, como eu falei, a gente vê, sabe, a importância do pedido relacionado a essa quebra de sigilo desse telefone usado pelo STF. Mas você acredita que há também uma forma de Carlos Viana também demonstrar um pouco de embate contra o STF? Sem dúvidas, ele precisa fazer também ali um jogo político, né? Porque diferente da Polícia Federal, do Supremo, que devem agir judicialmente, a CPMI é um agente político de investigação. Não se pode excluir esse fato. Por quê? Porque Carlos Viana é um personagem que ganhou muita musculatura com a CPMI, que ganhou relevância, que agora, inclusive, passou a liderar ali alguns cenários para a reeleição no Senado. Então, ele também tem uma questão política para se cacifar, vamos dizer assim, porque ele é pré-candidato à reeleição ao Senado. E claro que uma CPMI coloca as pessoas em evidência, quanto mais se tratando do presidente da comissão.
E esse embate com o Supremo, Rafa, a gente tem percebido que políticos têm adotado algumas dessas posturas com viés eleitoral, justamente porque sabem que isso gera votos, gera engajamento. E, claro, o Carlos Viana tem aproveitado essa esteira de engajamento para também fazer esse embate com o Supremo Tribunal Federal. E aí, claro, vem endossando, porque, de fato, a CPMI teve muitas derrotas no Supremo nesse último mês, o que, como eu disse ali no início, traz essa sensação de melancolia para o final da CPMI, porque nas últimas semanas, houveram cancelamentos de vários depoimentos. E aí, quando há cancelamentos de tantos depoimentos assim, há argumentos para Carlos Viana usar contra o Supremo Tribunal Federal. E aí, como está chegando ao final da CPMI, ele precisa aumentar o tom contra o Supremo, justamente porque está sendo derrotado de fato na CPMI e também, claro, com esse viés eleitoral, porque a gente sabe que nada na política é feito por acaso, nenhum discurso é feito sem pensamento, é feito jogado ao vento, é feito tudo com muito planejamento. Ô, Boas, daqui a pouquinho a Camila Xavier vai voltar para contar para a gente como foi o anúncio oficial da pré-candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E a gente vai discutir isso aqui no Acorda Metrópolis.